Quanto ganha um designer gráfico? Nesse vídeo eu vou abrir o jogo e vou falar aqui quanto que um designer ganha, desde os valores mais iniciais, que é de quem está começando, até os valores mais altos de quem já tem uma carreira consolidada no mercado. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal João Publicitário. Eu sou o João, sou publicitário. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dinheiro, sobre bufunfa, né? Que é o que todo mundo quer saber. Afinal, quanto que ganha um designer? Então aqui eu vou te passar uma média, tá, do mercado. Até porque se você der um Google aí e pesquisar a média de um designer, você vai encontrar uns valores próximos aí de R$2.000, R$2.500, até uns R$3.000 como média, tá? E acredito que realmente esse valor está próximo, afinal é uma média, porque não tem como a gente definir um valor exato, porque isso pode variar muito, tá? E esses valores podem variar devido à região que você mora. Por exemplo, se você mora em uma cidade grande, o custo de vida dessa cidade é mais elevado, logo o salário vai ser um pouquinho maior. E no caso isso é ao contrário quando você mora numa cidade pequena. E também os valores podem variar. Se você estiver trabalhando para uma empresa pequena, ela vai pagar um pouco menos, e se você estiver trabalhando para uma empresa maior, ela vai te pagar um pouco mais. Mas vamos lá, vamos começar aqui pela parte dos iniciantes, tá? Então, logicamente, você vai começar ganhando menos. Então, você pode entrar aí como um estagiário, né, dessa parte do designer. E os valores para um estagiário de design costumam variar mais ou menos entre uns R$600 até uns R$1.000. Mas eu acredito que quando você é um estagiário, por mais que seja difícil, você não deve pensar muito no dinheiro, tá? Por mais que seja difícil, você deve pensar em se tornar um designer, tá? Para você aprender o mais rápido possível, para você deixar de ser um estagiário. A partir disso, nós temos as vagas iniciais para design gráfico, que são o designer trainee e o designer júnior, tá? Então, com esse cargo, você espera uma experiência inicial do profissional, tá? E também que ele tenha um bom domínio dos princípios do design. E os valores para um designer trainee ou um designer júnior é de mais ou menos uns R$1.600 até uns R$2.000. Caso você esteja no início dessa carreira como designer, eu tenho um convite para te fazer, que é para você conhecer o curso O Designer para Social Media, que eu acredito que pode ser uma excelente oportunidade para você poder começar com o pé direito na sua carreira como designer gráfico. E se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. E agora, acima do designer júnior, nós temos o designer pleno, tá? Então aqui espera-se que você já tenha um bom conhecimento do design e dos softwares que você trabalha. Você não precisa necessariamente manjar de tudo, saber fazer tudo, tá? Mas espera-se que você saiba resolver o problema. E a questão do tempo para você se tornar um profissional pleno pode variar muito de você mesmo, do seu aprendizado e da sua experiência de trabalho. Mas eu acredito aí que uma média você leva a partir de 1 a 2 anos para você conseguir se tornar um profissional pleno, tá? E aqui o salário de um designer pleno tá mais ou menos aí entre uns R$2.200 até uns R$2.800. O que é bem próximo àquela média que a gente viu no início do vídeo. E eu tenho uma dica bônus para você, que se você tiver interesse em saber um salário específico de uma empresa, você pode acessar o site da Glassdoor. Esse é um site onde os profissionais pegam e colocam ali qual que é o salário que eles receberam naquela empresa para determinada função. Então você pode pesquisar ali, por exemplo, a Nubank, e você vê quanto que um designer pleno, um designer sênior ou um júnior recebe na empresa da Nubank. E é claro que é tentador a gente só querer pesquisar sobre empresas grandes, tá? Mas eu recomendo que você pesquise sobre empresas da sua cidade, que você pode encontrar ali mais ou menos uma média de quanto que os designers da sua região estão recebendo. E agora vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, né? Quanto que ganha um designer sênior? E bom, primeiro, para você chegar nesse ponto, você já tem aí que ter uma certa experiência na parte do design. Então você vai precisar ter alguns anos de experiência. E um bom currículo e um bom portfólio, tá? Não é somente experiência. E você tem que visualizar que, como um sênior, você deve saber se virar com as ferramentas, tá? Você tem que ter um certo domínio ali, não precisa saber de tudo, mas sempre assim, saber resolver o problema. E o mais importante é você ter uma boa gestão, porque como um designer sênior, você provavelmente vai liderar uma equipe de outros designers. Você vai ter que ajudar ali o designer júnior, o designer pleno. Então você vai ser aquela pessoa mais responsável, porque vai ser a pessoa mais experiente. E logo com isso,
né, você vai ter mais responsabilidade e você vai receber a mais. E a média para esse cargo de sênior tá aí entre uns 3 mil até uns 5 mil reais. E lembrando que isso é apenas uma média, tá? Porque o salário pode variar bastante de região para região e de empresa para empresa. Por exemplo, você pode estar trabalhando numa empresa pequena como um designer sênior, ganhando aí seus 3 mil, 3.500 reais, enquanto você pode ir para uma empresa grande que o salário para um designer júnior vai ser aí 5 mil reais. Mas e por que eu deixei de lado essas grandes empresas que pagam aí 8, 10 mil reais para um designer sênior? Bom, porque a ideia desse vídeo é te mostrar uma média de mercado, tá? E vamos ser francos, não é a realidade de todo mundo conseguir entrar em uma equipe da Netflix, do Google e da Nubank. Então, como isso foge um pouco da nossa realidade, eu acredito que a gente não deve levar isso em consideração para uma média, ok? E agora fica aquela dúvida, né? E o designer freelancer? Quanto que ganha? Afinal, né? Só depende dele mesmo. E aí é que está a questão. O designer freelancer pode ganhar aí seus 1.000, 2.000 reais, como pode passar tranquilamente de seus 10, 20 mil reais mensais. O que vai diferenciar isso? Basicamente, é a sua experiência de trabalho, o seu posicionamento, seu portfólio e a sua habilidade de negociação. Porém, eu vejo o seguinte, que um designer que está iniciando como freelancer, ele pode facilmente ganhar ali seus 2.000 reais, coisa que às vezes quando você está começando uma empresa, você vai ganhar um pouquinho menos. Porém, quando você começa numa empresa, seu aprendizado é muito mais rápido, porque você tem uma equipe ali que você pode tirar suas dúvidas, você tem outros profissionais que você pode trocar experiência, pode trocar network, então seu aprendizado é mais rápido, enquanto quando você começa no freela, você pode ficar ali patinando um pouquinho no começo, sabe? Principalmente porque o profissional freelancer, ele pode ter várias dúvidas e não ter alguém para poder tirar essas dúvidas, ele não sabe principalmente como atender um cliente, como precificar o seu serviço e como se posicionar como profissional. Mas quando a gente pega um designer freelancer que já trabalhou em outra empresa, já sabe como que funciona toda essa questão, esse sim pode ganhar mais dinheiro bem mais fácil do que um profissional que está trabalhando para uma empresa. Porque quando o designer freelancer já tem uma certa experiência, já tem seu posicionamento, já está muito bem estruturado, é muito mais fácil para ele ganhar mais. Porque afinal, ele só precisa cobrar mais pelos seus serviços. Então o que eu vejo é que assim, se um profissional que já é sênior está ganhando ali seus 4 mil reais, ele pode facilmente ganhar muito mais trabalhando como freelancer, porque para você conseguir ganhar mais dinheiro trabalhando para uma empresa, você precisa pedir um aumento e esperar que você receba aquele aumento, mas como um profissional freelancer, basta você aumentar o preço do seu serviço e você melhorar o seu posicionamento como profissional. E olha só, mais uma dica bônus aqui é para você procurar pela tabela referencial ADGRAPH. Você pode entrar aqui no primeiro link que você vai ter acesso a essa tabela. Só essa dica bônus aqui já valeu a sua inscrição no canal, hein? Então deixa o like aqui. Então olha só, a ADGRAPH é a Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal. Então aqui você tem uma tabela referencial de diversos serviços de design, como por exemplo, criação de marca, projeto de identidade visual, papelaria. Então aqui você tem um valor médio, desde quando você está precificando para um MEI, como para uma microempresa, quanto para uma empresa de porte médio e porte grande. E o que é interessante de você analisar nessa tabela? Se você olhar os valores aqui, você pode pegar e se assustar um pouco, pensando assim, nossa, mas vai cobrar tudo isso? Entenda que essa tabela aqui são valores de profissionais, tá? Então é legal você olhar para essa tabela para você ver até onde você pode chegar. E é claro, quando você passa de ser um designer mediano, você pode cobrar o quanto você quiser, tá? A tabela aqui é apenas para você ter uma noção, porque às vezes a gente fica muito perdido sem saber o quanto cobrar. E não se esqueça que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre as áreas de atuação do design gráfico, como que você pode começar no design gráfico, e tudo isso está sendo reunido aqui numa playlist sobre design gráfico. Então acompanhe essa playlist que você vai aprender muito. Se você gostou do conteúdo, por favor se inscreva aqui no canal, deixe seu like, valeu e até a próxima.